Yohanan testemunhou a respeito dele, ao exclamar. Veja que João, autor do livro, está dizendo que João Batista estava testemunhando a respeito de Yeshua, quando ele exclamou: este é o homem de quem falei ao dizer. Olha o que ele falou: aquele que vem depois de mim tem de tomar posição à minha frente. Por quê? Porque ele existia antes de mim. Aí, as pessoas pegam esse verso e esse verso isolado, sem o conteúdo dos versos anteriores, dos versos posteriores, e vão usar esse texto, esse verso, para comprovar o dogma da pré-existência de Yeshua, certo? Que ele existia antes da criação do mundo, que Yeshua é um ser extra-humano, que ele é o próprio eterno. Só que não é o que Yohanan está dizendo. Yohanan está dizendo que ele existia antes dele, tem que ter uma posição, tá? Tem que ter uma posição à frente dele, porque Yeshua, como o Mashiach, e sim, o Mashiach, tá? A função, o caráter de Mashiach, o ministério de Mashiach, sim, existia antes de João e existia antes de Yeshua. Porque isso é a função que o Eterno predeterminou, uma das 7 coisas que o Eterno criou antes da criação do mundo. Certo? Então, por isso que ele fala que Yeshua tem primazia. Por quê? Porque ele foi escolhido antes dele. Antes que o Eterno escolhesse Yohanan para ser o precursor do Messias, tá? Primeiro o Eterno precisou escolher quem seria o Messias. Por isso que Yohanan está dizendo que ele existe antes dele, ele como Messias, ok? E só no momento da imersão da Yeshua é que é confirmado o Yeshua como Messias, porque muitas crianças nasceram naquela época, tá? E muitas delas tinham condições de ser o Messias, mas nenhuma delas foram, apenas Yeshua. Então vejam, Yohanan está falando sobre a primazia por causa da escolha anterior em relação a ele, a Yohanan, tá? Então, qual é o contexto correto de se entender aqui? Isso se refere ao papel profético e à missão do Eterno, como nós vemos lá em Irmiarro, né? Jeremias, capítulo 1, verso 5. Tá? Eu quero ler para você aqui Jeremias, capítulo 1, verso 5. E eu peço a você que acompanhe aí na sua Bíblia, folheie a sua Bíblia, utilize ela junto comigo enquanto eu estiver fazendo a leitura, fazendo o estudo aqui. Tá? Jeremias, capítulo 1, verso 5. Diz o seguinte, olha. A mesma coisa, olha. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Veja, o Eterno, falando com Jeremias, com Irmiarro, que antes do ventre tinha escolhido Jeremias. É a mesma coisa que Yohanan estava falando agora. Antes que o Eterno escolhesse ele como um profeta, como um precursor do Messias, primeiro o Eterno tinha escolhido também, antes do ventre de Maria, tinha escolhido Yeshua, mas ele não tinha nem sido concebido ainda. Ou seja, o Eterno escolheu antes. Por isso que Yohanan está falando a respeito de primazia aqui, e não que ele era pré-existente. Então, qual é o erro do sistema? É interpretar esse texto como pré-existência literal. E não é isso. Não é uma pré-existência literal.